Pessoal, começando aqui a segunda parte da nossa pequena série, né, sobre RxJS. Na aula passada, que eu acabei de gravar, mas você está vendo em dias diferentes, né? Eu acabei de mostrar para vocês o exercício 1 e o exercício 2. Nós configuramos o ambiente também, né, o JSON Server rodando na porta 3001, e agora você precisa startar novamente o JSON Server caso você não tenha startado, né? Então, ó, ele está rodando aqui. Se eu parar, agora eu tenho que mostrar aqui a minha tela, né, obviamente. Se eu parar e estava rodando aqui ele, né, ó, dessa forma, então você tem que rodar ele para que você consiga executar o último exercício, que é o exercício 5, tá? Então, basicamente, você entra dentro da pasta do nosso projetinho, coloca npm start, que o nosso JSON Server vai estar sendo executado. Então, nós vamos fazer aqui um terceiro exercício. Eu vou colocar aqui para ele criar um exercício x03.js, e nós vamos fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma constante chamada notas, e eu vou colocar as seguintes notas, por exemplo, 6.7, 6.1, vou colocar aqui 7.5, vou colocar 4.9, vou colocar a nota 9.8 e, finalmente, a nota 7. Então, nós temos um array de notas. Basicamente, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer criar um observable a partir desse array, de tal forma que ele vai gerar um stream de dados em cima de cada um dos elementos do array. Vai gerar a nota 6.7, 6.1, 7.5 e tal. E no final, eu vou querer mostrar quem está aprovado ou não, basicamente convertendo uma nota para um valor textual aprovado ou não. Então, aqui nós vamos usar os seguintes operadores. Então, eu vou dar aqui uma constante, vou tirar aqui o operador from, e eu vou colocar aqui em recebe require, usando o RxJS. É um operador também para iniciar o fluxo, e a partir dele a gente consegue, por exemplo, chamar o operador from e passar as notas. Com isso, o resultado do from, se você olhar aqui, ó, der um Ctrl espaço, vai ser um observer, porque no caso a gente passou um array de valores numéricos, de number. Então aqui, ó, vou criar uma constante, vou criar o meu observer. Uma vez que eu tenho um observer, eu posso criar o quê? Um subscribe. Posso chamar, melhor dizendo, subscribe. Então eu chamo aqui observer.subscribe, vou passar uma função que vai receber uma nota. Então, para cada nota que eu fizer, ele vai, por exemplo, chamar aqui um console.log nota. Então, executando esse código, é esperado que ele mostre todas as notas no console, exatamente porque eu fiz isso, né? 6.7, 6.1, 7.5, 4.9, 9.8 e finalmente 7, certo? Vou limpar aqui o terminal e eu vou querer fazer o seguinte: em vez de salvar o observer numa variável, eu posso sair encadeando várias chamadas, ó. Então, eu venho aqui, chamo from.subscribe, só formatar aqui o código e o resultado vai ser exatamente a mesma coisa. E uma outra função extremamente importante que a gente vai usar aqui nessa aula vai ser a função pipe. A função pipe serve para criar como se fosse um fluxo de execução, de transformação dos dados, certo? E o que vai chegar no seu subscribe não é aquilo que foi gerado pelo stream, é aquilo que foi gerado pelo stream de dados, mais todas as transformações que você fez, e o dado vai chegar aqui no final já de forma transformada. No meu caso, eu vou querer receber não a nota, mas o status do aluno. Eu vou receber um status que vai ser um valor textual. Por enquanto, só chamando o pipe sem nenhuma transformação, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Se eu limpar aqui, salvar o arquivo e executar, você vai ver que continua chegando as notas, exatamente porque nesse momento eu não fiz nenhuma transformação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de novo o require, só que em vez de ser só RxJS, eu vou colocar RxJS barra operators, ó, operators no plural, e vou querer pegar o operador, no caso aqui a gente usou o map, então eu vou pegar o operador map, que vai transformar as notas em status, ou seja, ele está dentro daquela linha de operadores. Se você olhar aqui, ó, tem operadores de criação, que é onde o from está, certo? A partir dele você consegue passar, por exemplo, um array, e ele vai gerar um stream de dados baseado em cada item do array, e você tem um operador de transformação, no caso um deles é o map. Tá? Então, colocando aqui o operador map, a gente vai passar uma função para ele que ele vai transformar cada uma das notas. Então, basicamente, eu vou receber como parâmetro uma nota a partir desse operador, e a resposta vai ser, por exemplo, se a nota for maior ou igual
a 7 significa que a resposta do aluno vai ser aprovado, caso contrário, a resposta será reprovado. Então, com essa transformação em cima do pipe, no final o que a gente vai receber aqui não é as notas, e sim o status depois que foi feita essa transformação aqui usando o map. Então, executando, ele gerou um problema porque eu chamei de nota e chamei de n aqui, tá? Então, vou chamar de nota aqui também, que aí vai dar certo. Então, limpando e executando o código, você vai ver que ele trouxe, ó, primeiro aluno, reprovado, reprovado, aí aprovado, reprovado, aprovado e aprovado. Ou seja, ele transformou os dados aqui em reprovado e aprovado. Se eu quisesse, por exemplo, pegar, ele gerou aqui os status, né? Eu vou querer aplicar uma outra regra, que ele vai simplesmente pegar o status e pegar só a primeira letra do status, que vai ser A ou R, né? Status, pegando, por exemplo, aqui a primeira letra, você pode ter várias funções, vários operadores, um depois do outro, gerando uma forma bem funcional de se trabalhar, né? Você não está implementando de uma forma muito imperativa, você está usando funções encadeadas para gerar o resultado. Então, aqui no final, ó, executando, você vai ver que ele gerou R, R, A, R, A, A. Exatamente depois de ter feito a segunda transformação. A primeira transformou aqui no status, depois a gente percebeu apenas a letra do status. Legal? Então, que mais um exemplo, agora nesse caso que a gente acrescentou foi, além de usar o outro operador from, a gente usou o pipe, que você consegue passar várias funções. Você tem como usar o pipe de duas formas, né? Você pode colocar uma função por pipe, e aí eu posso pegar essa função aqui, ó, por exemplo, e chamar novamente um pipe e passar a função map aqui, tá? Então, ficaria algo dessa forma que também vai funcionar. Se eu executar, você vai ver, ó, que ele funcionou corretamente, mas você pode usar um único pipe e colocar mais de uma função dentro dele, tá? Separados por vírgula, ele vai chamar cada uma das funções aqui, seguindo essa ordem. Então, fizemos aqui o nosso exercício 3. No exercício 4, eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem pausar o vídeo para funcionar como se fosse um desafio, é o seguinte: como é que você conseguiria gerar um operador desse, um from? Ou seja, você vai receber um array e você vai gerar um stream de dados para cada um dos elementos do array. Você já viu como é que você consegue criar um observable a partir do método create. Como é que você conseguiria criar um operador, por exemplo, chamado fromArray? É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Eu vou criar uma função, aqui é uma função chamada fromArray, e essa função vai receber aqui um array de dados. E a ideia aqui, dentro dessa função, é retornar um observable. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou criar uma constante chamada observable. Vou pegar isso a partir de require. Se você quiser pausar e tentar, né, acho que vai ser legal. rxjs. E aqui eu vou retornar um observable.create. E aqui eu vou chamar uma função. E nessa função, eu vou, para cada um dos elementos do array, eu vou chamar o next. Ou seja, que eu vou receber os meus subscribers. Então, a partir do subscriber, eu consigo chamar o next. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, array.for each, ou seja, para cada elemento do meu array, que eu vou chamar aqui de elemento, eu vou chamar o subscriber.next, passando o elemento. Depois que ele passou pelo for each, ou seja, cada elemento do array, eu posso chamar aqui subscriber.complete. Então, dessa forma, eu consigo, a partir do meu fromArray, criar um observer e realmente ser notificado para cada um dos elementos. Ó. Testando ele aqui, fromArray, eu vou passar aqui o array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui eu vou chamar o ponto subscribe, né, já que o retorno desse cara é um observable. E aqui eu vou passar uma função que vai receber um determinado n, e aqui eu posso simplesmente chamar o console.log passando o valor de n. Tá? Então, executando, nós vamos ter a stream de dados geradas a partir de um array. Passei um array e ele gerou uma stream de dados. E aqui, ó, no subscribe, se você quiser passar outros métodos, tem um outro cara chamado noop. Eu acho que seria mais ou menos sem operação. Tá? Se você não quer tratar um erro, você pode passar um noop aqui, ó, e pode, por exemplo, ter a terceira função
para ser o complete, né? O fim. Então, aqui eu vou chamar essa função, ela não recebe nenhum parâmetro, e você chama aqui executar alguma coisa quando terminar a execução. Então, o complete também foi chamado a partir desse meu observable. Então, só para a gente executar uma última vez, para esse exercício 4, né, ó, gerou todos os dados e no final, ó, jogou o fim exatamente como era esperado. Nesse caso, eu não tratei o erro, beleza? Então, basicamente, peguei um array, fiz um for each nele, para cada elemento do for each, eu chamei o next, ou seja, gerei dados, e no final, finalizei o meu observable. Legal, e o último exercício que eu vou fazer, eu vou criar aqui um exercício 5, exercício 5.js, e eu vou querer fazer uma chamada usando o Axios, e a resposta dessa chamada eu vou querer gerar um observable. E aí vai ficar bem legal. Eu vou criar aqui uma função, criar aqui uma function chamada http-get, que vai receber como parâmetro uma URL. E eu vou retornar um observable. Então, eu vou importar aqui, vou aproveitar do outro aqui esse import, só para não ter que importar de novo. Então, vou importar aqui um observable. Vou tirar esse no-op aqui, não vou precisar dele. E vou também importar, vou importar aqui o Axios, diretamente de require Axios. A gente já tinha importado ele, então vou precisar dele para gerar a minha requisição HTTP GET. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui um observable create, que vou passar aqui o meu subscriber, e aqui nós vamos chamar o subscriber next em algum momento, né? Em algum momento eu vou chamar o next mandando um dado qualquer, tá? Então, uma vez que eu chamar o meu HTTP GET, passando uma URL, por exemplo, eu vou passar aqui a URL, deixa eu pegar aqui no terminal, ó, tá aqui essa URL, http localhost 3001. Então, quando eu passar essa URL, basicamente o que eu vou querer chamar logo na sequência é o subscribe, certo? Assim. E aqui eu vou receber os meus dados, por exemplo, certo? Então, vou colocar aqui dado no singular. E aqui eu consigo chamar o console.log e imprimindo o dado, a informação. Depois a gente muda depois eu mudo aqui para a gente pegar exatamente o que a gente quer, né? Por exemplo, o filme, o nome do ator e tal. Legal. Nesse caso, o que vai acontecer? Já está funcionando, né? Ele vai chamar e vai mostrar os 3 pontinhos, já que eu gerei aqui o next. Só que aqui dentro eu vou querer fazer uma requisição para essa URL que foi passada, para daí pegar a resposta e imprimir aqui no console. Então, eu vou chamar aqui, ó, o Axios. Eu posso chamar tanto o Axios.get, passando a URL, como eu posso simplesmente chamar o Axios como uma função que ele vai fazer um get, tanto faz, uma coisa ou outra. Eu vou colocar o .get só para ficar mais explícito, e a resposta, como ele é baseado em promise, ele vai responder para mim como uma promise. Então, eu vou chamar aqui o método then, e no then ele vai me dar uma resposta. E aqui na resposta, eu posso, por exemplo, chamar o subscriber.next, e aqui eu posso passar a resposta resp.data. E depois do then, aqui não posso encadear mais um outro then, e aqui eu posso passar uma função que vai chamar o subscriber.complete. Então, nesse caso, eu já vou receber aqui no dado exatamente o resp.data, que é exatamente como eu chamei o .next. Então, ó, executando o código, dá um Ctrl+Alt+N, você vai ver que ele trouxe os dados, tá? O que é que a gente pode fazer aqui mais dentro dessa função? Uma das coisas que a gente pode fazer um teste é o seguinte, ó. Se a resposta for um array, array.isArray, e o resp.data, né, o resp.data, ele é um array, então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar resp.data.forEach, ou seja, eu vou percorrer cada um dos elementos. Ele já colocou uma coisa a mais aqui, mas beleza. Cada um dos elementos, e aqui dentro eu posso chamar o subscriber.next para ele chamar isso para cada um dos elementos. Ou seja, em vez de eu receber o valor completo, né, o array inteiro, ele vai me dar cada um dos elementos como se fosse um stream de dados. Caso contrário, caso não seja um array, aí eu posso chamar isso aqui, só que agora, em vez de ser o elemento, eu vou chamar o res.data, como eu estava fazendo antes.
Então, nesse caso, se eu limpar aqui o nosso terminal e executar novamente, você vai ver que ele vai me dar um stream de dados, que é exatamente cada um dos filmes, tá? Agora, não me deu logo um array completo, mas me deu os dados como um stream. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, depois do get.http, é criar um pipeline, né? Um pipe aqui com várias transformações. Então, o que foi que eu coloquei de transformação aqui, ó? Eu peguei um operador map, eu vou só mudar isso aqui, duplicar, melhor dizendo, colocar aqui operators e vou importar aqui o map. Então, usando o map, a gente pode fazer, por exemplo, pegar apenas os atores. Então, vou pegar aqui, ó, map, eu recebo um filme e eu quero pegar aqui o filme, ponto. Se a gente olhar aqui os atributos, ó, nós temos um que é actors, atores. Então, vou pegar aqui e vou querer retornar apenas os atores daquele filme. Agora você vai ver que o resultado vai ser bem diferente, né? A gente mapeou um objeto inteiro para apenas os atores. Executando, você vai ver, ó, que para cada filme ele trouxe os atores. Eu posso aplicar, por exemplo, um segundo map, que eu vou colocar aqui embaixo, e nesse map, já que eu recebi uma string de atores separados por vírgula, eu posso pegar aqui, ó, tenho actors, sei lá, string, e eu vou, por exemplo, pegar aqui esse actors string.split e vou dar um split usando o símbolo da vírgula. Agora eu vou receber como resposta desse map, eu acabei de transformar uma string em um array, tá? E agora eu vou receber o dado como sendo um array de atores para cada um dos filmes. Cada um dos filmes que eu obtive, eu vou receber um array de atores. Então eu vou colocar aqui actors array, só para ficar claro do que se trata a minha resposta nesse momento. Então, limpando aqui, vou executar mais uma vez, você vai ver, ó, que eu estou recebendo o array de atores. Como tem esses espaços em brancos, a gente pode usar até uma regex aqui. Eu ouvi falar que tem um curso muito bom de regex na Coder. E aqui, ó, eu vou também separar por vírgula, só que de forma global, já que tem várias vírgulas dentro do meu texto, né? Então, executando mais uma vez, ó, vai ficar a mesma coisa nessa primeira execução, tá? Então, só que logo depois da vírgula, eventualmente eu posso ter um espaço em branco opcional. Então, eu posso colocar aqui, ó, um /s e de forma opcional, um ou mais, zero ou mais espaços, né? Que é o asterisco. Então, se eu executar isso aqui, só limpar para a gente ver o resultado, né? Executando mais uma vez, você vai ver que ele tirou os espaços em brancos. E se tiver espaço em branco antes da vírgula, também a gente pode tirar assim, né? Então, espaço em branco antes, vírgula, zero ou mais espaços em brancos, e zero e mais espaços em brancos depois, ele tira tudo e a gente vai ter apenas os nomes dos atores, né? Então, executando mais uma vez, eu só limpar aqui o nosso console, a gente está fazendo uma chamada remota, né? A gente encapsulou uma promise dentro de um observable, que é muito legal, certo? Ou seja, isso aqui dentro tem uma promise, mas eu estou encapsulando isso dentro de um observable, de tal forma que nós temos aqui, ó, o nosso array. Eu posso fazer mais uma transformação se eu quiser, por exemplo, a quantidade de atores, tá? Eu nem precisaria fazer essa regex dessa forma, mas se eu quiser a quantidade, eu posso fazer um outro map que vai receber aqui os actors e eu vou fazer, por exemplo, actors.length, ou seja, o tamanho. Agora eu vou ter o tamanho do array, então eu vou substituir isso aqui por isso. Tá? Então, executando mais uma vez, se tudo estiver correto, aqui é TH. Eu sempre erro esse nome dessa variável. Eu suspeitei que eu ia errar, mas beleza. Então, e faz sentido que seja TH mesmo, que é length, com a língua entre os dentes, né? Então, executando, ó. Então, todos os filmes, por algum motivo, têm a quantidade de 4 atores. Deixa eu ver se isso é verdade ou se tem alguma coisa errada aqui, ó. O primeiro, eu tenho 1, 2, 3, 4. Acho que seja verdade, sim. Os atores, ó. 1, 2, 3, 4. No outro, cara, por algum motivo ele colocou 1, 2, 3, 4. Deixa eu tirar aqui para ser 3. Só para ver o resultado sendo diferente. Então, limpar mais uma vez. Executando, ó. 4, 4, 3, 4, 4, 4. Ou seja, todos os outros filmes têm a quantidade 4 de atores. Então, nós vimos aqui ao encapsulamento de uma promise dentro de um observable, recebendo vários dados, né? A gente já tratou o fato de quando for um array, ele já gera os dados individualmente, né? Esse stream de dados
E se não for um array, por exemplo, se for apenas um único objeto, ele vai retornar esse objeto, o que é bastante legal. E depois que ele termina esse processamento, ele chama o último then para chamar o complete. Ou seja, vimos muitas coisas legais, pessoal, aqui nessas pequenas séries de RxJS. E o próximo passo seria você entender os operadores, né? Dar uma olhada no que cada operador faz, group by, expand e tal. Tem muitos operadores que eu ainda não usei, mas que você pode dar uma olhada na documentação e tentar ver o que cada um desses operadores fazem, o que é um desafio aí muito legal para vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido o conceito principal, né, do RxJS, um pouco dessa questão do observable, né, que gera um stream de dados, e cada vez que você gera um stream, você gera um evento, e de forma reativa todos os métodos de transformação são chamados, né, que são os operadores que você coloca ali no seu pipeline de transformação, até que finalmente o dado final chega no subscribe e você pode fazer qualquer coisa com ele, salvar no banco de dados, no arquivo, ou fazer um outro processamento e tal. Então é muito interessante essa abordagem de como você trabalha de forma reativa a partir do RxJS. Espero que tenha ficado claro a forma que eu expus para você e nos vemos no próximo vídeo e até lá.